entre a relação União Europeia-Brasil, o tema do trabalho infantil ele está incluído dentro dos direitos das crianças e adolescentes na agenda de direitos humanos. Então, a União Europeia desenvolve o tema dos direitos humanos em ações de cooperação com os governos e também nos diálogos com os governos, né? No caso do Brasil, tem um programa de cooperação bilateral com o Brasil, no qual está incluído a questão dos direitos humanos. E há um programa, para a promoção dos direitos humanos e da democracia, cujo objetivo é financiar a sociedade civil para que a sociedade civil faça pressão ou que acompanhe, não é, os problemas de direitos humanos, nos quais estão incluídos os direitos da criança e do adolescente, nos quais estão incluídos a questão do trabalho infantil. Então, não há uma prioridade específica para o trabalho infantil, mas a prioridade são os direitos das crianças e do adolescente, que é um tema transversal dos projetos, junto com a questão de igualdade de gênero, né, que é um tema transversal nos projetos de cooperação da União Europeia com o Brasil, mas com todo o mundo, porque a União Europeia desenvolve, ela possui acordos de cooperação com vários países do mundo, né? Inclusive o primeiro, e acordos comerciais também, inclusive o primeiro artigo desses acordos comerciais, por exemplo, trata da questão do respeito aos direitos humanos. Então, a questão do trabalho infantil está inserida numa agenda maior que a questão dos direitos humanos, do respeito aos direitos humanos. Sim, na questão específica do trabalho infantil no Brasil, o trabalho infantil formal pode-se dizer que praticamente está erradicado, né? Em conversas recentes que eu tive com, por exemplo, com a OIT no Brasil, que junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estão organizando a terceira conferência, o que foi colocado é que a questão do trabalho infantil no trabalho formal está praticamente erradicado. O que precisa fazer, o que é necessário fazer é uma redefinição da estratégia para alcançar, por exemplo, as crianças que trabalham no meio rural, que fazem trabalho doméstico, que que estão inseridas na questão do tráfico de crianças para trabalho forçado e que trabalham nas ruas. Então, há uma redefinição dessa questão do trabalho infantil, né? É preciso criar novas estratégias para chegar nesses núcleos duros de trabalho infantil cujas políticas atuais, as políticas públicas atuais não alcançam, né? Porque o Brasil é uma referência em termos de programas sociais e políticas públicas, né? Você tem esse plano grande, o Brasil Sem Miséria, no qual você tem vários programas ligados ao Brasil Sem Miséria, como o Brasil Carinhoso, o Fome Zero, o Pronatec, são vários programas ligados a essa agenda de redução da pobreza, que é principalmente programas de transferência de renda, né? E tem o PET também, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ligado ao Ministério do Trabalho, que é um programa bastante efetivo, mas que atualmente cobre 800 mil crianças em trabalho infantil, mas você tem mais de 3 milhões e 500 mil que não são cobertas por esse programa, porque essas crianças não são elegíveis para os critérios de transferência de renda, porque não são crianças em situação de extrema pobreza. Então, o trabalho forçado está ligado à questão da pobreza, mas ele vai mais além do que a questão da extrema pobreza, pelo menos na realidade do Brasil, né? Bom, do ponto de vista do Brasil, não posso dizer, não tenho, mas do ponto de vista da União Europeia, nós temos esse instrumento europeu para a promoção da democracia e dos direitos humanos, dentro do qual nós financiamos projetos concretos com a sociedade civil para fortalecimento, por exemplo, do sistema de garantias de direito, e o trabalho infantil, né, é coberto por essas ações em direitos humanos.
Por exemplo, nós tivemos um projeto com uma organização em Salvador, que é CRIA, da promoção dos direitos das crianças e adolescentes, que eles trabalham, por exemplo, com a questão do tráfico infantil, né, que é uma questão também ligada ao trabalho infantil. Então, a União Europeia publica editais públicos, são editais públicos, né, para toda a sociedade civil. A sociedade civil, nós definimos os objetivos de acordo com a questão de direitos humanos no país. Nos últimos editais, nós temos incorporado a questão da violência, e aí a violência contra crianças e adolescentes, que também tem um tópico específico para a questão do trabalho infantil. E aí nós, por exemplo, temos esse projeto concreto da questão do tráfico para trabalho forçado. São ações pontuais, mas a União Europeia acredita que apoiando a sociedade civil, ela tem também projetos de cooperação com o governo, mas tem com a sociedade civil, porque a sociedade civil uma forma de fazer pressão, né, para os governos, uma forma de se executar as políticas públicas já existentes. Porque no Brasil nós não temos um problema de leis, não é? O arcabouço legislativo, digamos assim, ele é bem completo, ele é um dos mais, digamos, avançados do mundo, até na questão dos direitos das crianças e do adolescente. A questão é a implementação das leis, né? A execução das leis. E aí a sociedade civil tem um papel importante para fazer com que essas leis sejam, de fato, implementadas. A agenda da terceira conferência ainda não está fechada, né? Não está fechada, mas é bem provável que inclua essas novas formas de trabalho infantil, não é? Para além da questão do trabalho formal, que inclua, como eu disse, a questão do trabalho doméstico, que inclua a questão do trabalho no campo, né? Trabalho rural, que inclua a questão do trabalho nas ruas e a questão do tráfico. A União Europeia, nesse aspecto, vai apresentar ao governo brasileiro um conjunto de boas práticas de todos os projetos já financiados no tema da questão do trabalho infantil, né? Está sendo feita agora a compilação dessas boas práticas que vão ser levadas ao governo brasileiro e à OIT para que possam ser apresentadas na conferência, na terceira conferência. Eu sei que vai haver um módulo de apresentação se pretende, né, que haja um módulo de apresentação de boas práticas. Mas não posso falar do programa porque o programa não está fechado, né? Claro. Bom, eu posso dar minha opinião sobre isso. Eu acho que, como eu disse agora na mesa, o que faz falta, pelo menos dentro do ponto de vista do Brasil, que está numa situação diferente de outros países, porque tem um arcabouço legislativo mais avançado, né? Porque há um programa de enfrentamento do trabalho infantil, há uma comissão para a questão do trabalho infantil, há uma rede, há um plano, quer dizer, todo o arcabouço legislativo já se tem presente. Na minha opinião, trabalho com projetos de cooperação desde 2006, o que falta é descer a discussão do fórum do nível federal, digamos assim, para as municipalidades, para os municípios, né? É preciso descer a discussão e fazer com que os municípios abracem, né? Incorporem essas políticas públicas e implementem essas políticas públicas. Então, o trabalho de conscientização da questão do tráfico infantil e de conscientização até das políticas públicas existentes, eu acho que é bastante importante. A gente acabou de discutir isso nessa mesa, né? Agora, essa mesa que aconteceu agora, essa questão da necessidade de conscientização também da população para fazer pressão no governo, também de quem trabalha na ponta, né? No caso do Brasil, nos municípios.